O objetivo desse vídeo é ensinar de forma fácil e breve como ligar e configurar um inversor de frequência VEG CFW09. No meu canal vocês encontrarão outros vídeos como este e uma playlist voltada à manutenção, ensinando como o inversor funciona por dentro. Então, se esse vídeo estiver muito confuso ou você quiser saber mais, recomendo que assistam aos outros vídeos depois. Para começar, o inversor possui duas barras de bornes, a barra de bornes de potência e a barra de bornes de controle. Começando pelos bornes de potência, temos estes 6 pinos que são os mais essenciais. Nos pinos R, S e T é onde você deve ligar a entrada de alimentação trifásica. E nos pinos U, V e W é onde você deve ligar o seu motor trifásico. É possível alimentar o inversor apenas com duas fases, porém o motor na saída deve ser sempre trifásico. É comum também termos estes pinos adicionais, dependendo do modelo ou potência do seu CFW09. É possível medir a tensão no barramento de corrente contínua, através dos pinos -UD e mais UD. Os pinos mais UD e DCR geralmente já vem com uma barra metálica os curto-circuitando. E se você precisar usar um resistor de freio no seu inversor, você deve ligá-lo aqui. Uma ponta no pino BR e a outra ponta no pino mais UD ou DCR. Aqui tanto faz, já que eles estão curto-circuitados. Todo inversor de frequência possui duas formas principais de acionamento. O modo local, que é através da sua IHM, e o modo remoto, que é através dos bornes de controle. Na própria IHM do CFW09, existe um botão chamado local/remoto, onde é possível alternar entre estes dois módulos principais. Mas pode ser que esse botão esteja bloqueado. Falarei mais disso daqui a pouco. No modo local, o inversor gira apertando esse botãozinho verde, para apertando o botão vermelho, e você controla a velocidade por essas setinhas aqui. Já no modo remoto, você realiza todas essas funções através de chaves e sensores ligados nessa barra de bornes, que seriam os bornes de controle. Na ligação de controle do CFW09, temos todos esses 28 pinos. Como eu não quero que esse vídeo demore horas, eu selecionei apenas os principais pinos usados. Os pinos de 1 a 6 são as nossas entradas digitais. Os pinos 7 e 8 é o comum dessas entradas. E estes dois pinos estão curto-circuitados internamente. E os pinos 9 e 10 são respectivamente o positivo e o negativo da fonte de 24 volts, que é a nossa referência. É aqui que ligaremos nossos botões, chaves ou contatos. E existem duas formas de fazer isso. Primeiro, temos que selecionar quem é o comum. Por exemplo, vamos ligar um fio entre o 8 e o 10. Desta forma, o negativo será o nosso comum. E então, ligaremos nossas entradas usando o positivo, o pino 9, como referência. E essa é uma forma. A outra forma é ligar um fio entre o 7 e o 9. Desta forma, o positivo será o nosso comum. E então, ligaremos nossas entradas usando o negativo, que é o pino 10, como referência. No padrão de fábrica, a entrada digital 1 faz o motor girar e parar. Porém, é necessária uma referência de velocidade. Então, vamos falar agora da entrada analógica, que deve ser ligada aqui, nos pinos 11 a 14. Normalmente, é usado um potenciômetro para fazer essa referência. E assim é como o potenciômetro deve ser ligado nos pinos. O pino do meio dele ligado no borne 12 e as extremidades do potenciômetro ligados nos pinos 11 e 14. Importante: para essa ligação do potenciômetro é necessário fazer um jump entre os pinos 13 e 14. Se você não fizer, a referência funcionará de forma defeituosa e aleatória.
E por último, temos a saída digital. Essa saída é simplesmente um relé que é acionado dado uma condição programável. O comum da saída é o pino 24, e temos um pino normalmente aberto, 22, e normalmente fechado, 21, além de haver mais duas saídas digitais nesse inversor. Agora que já apresentei as principais ligações e modos de operação do CFW09, vamos finalmente começar a falar da parametrização, ou programação. O parâmetro 0 habilita a alteração dos outros parâmetros. Isto é, para mudar qualquer parâmetro, a primeira coisa que você deve fazer é colocar o parâmetro 0 igual ao valor 5. Caso contrário, não será possível fazer nenhuma alteração. Apenas será possível visualizar os parâmetros. E se você quiser zerar o seu inversor para os valores de fábrica, isto é, apagar a programação atual, basta alterar o parâmetro P204 para o valor 5. Esse processo é conhecido como reset de fábrica. O inversor possui uma lista gigante de parâmetros. Aqui falarei apenas dos que acho serem os mais importantes, começando pelos parâmetros de leitura. Estes parâmetros não podem ser modificados, apenas visualizados. Os parâmetros 2, 3, 5 e 7 medem respectivamente velocidade, corrente, frequência e tensão atual no motor. E saber estes valores são muito importantes quando o motor já está em operação. Outros parâmetros importantes de leitura são esses aqui. P1 é o valor atual da referência de velocidade. Isso é, o valor escolhido para o motor girar, não importa se o motor está acionado ou não. P4 é a tensão atual no barramento DC. P14 salva o último alarme ocorrido. E P23 mostra qual a versão de software do seu inversor. Agora falando de parâmetros que podemos alterar, temos os parâmetros 100 e 101, que são os tempos de aceleração e desaceleração, em segundos. Isso é, define quanto tempo o inversor vai demorar para ir da menor para a maior velocidade e da maior velocidade para a menor. Atenção! Quanto menores esses tempos forem, mais o seu equipamento estará sendo forçado. Os parâmetros 133 e 134 são as frequências máxima e mínima em Hz. Isso é, a velocidade do motor. Entrando agora na programação dos modos de operação, o parâmetro principal dessa seção é o parâmetro 220, que inicialmente vem programado em 2. Ou seja, o inversor vem com aquele botão de alternância entre os modos local e remoto habilitado. Porém, é possível bloquear esse botão, mudando este valor para 0, inversor sempre em local, ou para 1, inversor sempre em remoto. Ambos os valores 2 e 3 são seleção através do botão. A diferença é que ao energizar o inversor, um já começa com o inversor em modo local e o outro já começa com o inversor em modo remoto. É possível também mudar a forma como local e remoto funcionam, através desses parâmetros aqui. Referência e forma de comandos, em modo local e em modo remoto. É possível mesclar os dois modos e até mesmo transformar local em remoto e remoto em local. Esses aqui são os valores de fábrica. Se eles estiverem diferentes, você vai precisar consultar a tabela do manual para entender como eles estão configurados para funcionar. Os parâmetros do P263 ao P268 dão função às entradas digitais dos bones de controle, e estes são seus valores de fábrica. A entrada 1 está configurada para fazer gira e para do inversor, porém os valores podem ser alterados. Quando você está instalando um motor novo em um inversor novo, é bom você colocar os dados encontrados na plaqueta do motor na programação do inversor. E aqui são alguns destes parâmetros: tensão, corrente, velocidade e frequência nominais do motor.
Temos também o parâmetro de potência nominal do motor. Este é o único dessa categoria que é tabelado. Você precisa constar a tabela no manual para ver qual é o número que corresponde à potência nominal do seu motor. E por fim, aqui tem estes 3 parâmetros que acho importante vocês consultarem e, se necessário, modificá-los, para que o seu motor não sofra com sobrecorrente. Observem que há vários parâmetros diferentes relacionados à corrente. E por esse vídeo é só. Se quiserem o documento resumido com a lista contendo todos os parâmetros do VEG CFW09 e páginas que mais uso, entre em contato comigo pelo link que deixarei na descrição. Deixem suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.